E aí, bora falar sobre um momento assim de virada total na literatura brasileira? É sobre aquela época em que a arte meio que parou de sonhar acordada, sabe? E decidiu encarar a realidade de frente, com todas as falhas, todas as contradições. Vamos mergulhar nessa revolução para entender o que aconteceu? Pois é. E se a literatura parasse de fugir da realidade e, em vez disso, a colocasse debaixo de um microscópio? Essa pergunta, gente, foi basicamente o motor de uma baita revolução artística aqui no Brasil do século XIX. Foi uma mudança que trocou a fantasia por um retrato cru, fiel da sociedade. Vamos entender como é que essa transformação rolou? Ok, mas para entender o choque, a gente precisa ver o que tinha antes, né? Antes dessa crítica toda do realismo, o cenário literário era dominado pelo romantismo. E ali, a ideia era completamente diferente. A arte funcionava quase como um refúgio, um lugar para a gente construir uma versão, sei lá, idealizada do Brasil. Olha, o romantismo foi super importante para criar uma identidade nacional, não dá para negar. Exaltava a natureza, o indígena. Só que tudo passava por um filtro, sabe? Pensa nessa imagem da Ofélia. É tudo muito intenso, idealizado, os sentimentos no talo, os heróis perfeitos. A realidade, resumindo, era editada. Tipo uma foto com muito filtro. E qual era a consequência disso? Bom, ao oferecer essa fuga, essa escapada, a literatura romântica simplesmente não conseguia, e para ser sincero, nem queria, analisar de verdade as feridas abertas do país. Só que tinha um detalhe: o Brasil estava mudando, e mudando rápido demais para ser ignorado. E aí a gente entra na segunda metade do século XIX. Pensa num caldeirão fervendo de transformações. Era isso. Aquele Brasil todo bonitinho, idealizado pelos românticos, ele simplesmente não batia mais com o que as pessoas viam pela janela de casa. Dá uma olhada nessa linha do tempo, que mostra bem a agitação. O Império estava em crise, a industrialização chegando e mudando tudo, e aí vem marcos gigantescos, como a abolição da escravatura em 88 e a proclamação da República logo em 89. O que isso quer dizer? Que uma nova ordem social estava nascendo e essa nova galera, essa nova classe média, queria uma arte que falasse a língua dela. E essa comparação de imagens aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. De um lado, a gente tem o sonho, aquela coisa etérea da Ofélia romântica. Do outro, a dureza, a simplicidade da vida real, do trabalho, numa cena realista. É isso. A arte estava literalmente descendo do pedestal e botando o pé no chão. É aí que surge o realismo, e a proposta era bem clara, bem direta. A arte devia ser tipo um fotógrafo. A missão era capturar os detalhes da vida, sem maquiagem, mesmo aqueles detalhes mais banais, mais desconfortáveis. Chegou a hora de olhar para o que estava bem ali, na cara de todo mundo. Essa tabela aqui deixa o contraste, assim, cristalino. De um lado, no romantismo, a gente tem o quê? Idealização, fuga, heróis. Do outro lado, no realismo, retrato fiel, análise objetiva, personagens cheios de defeitos. Basicamente, a fuga deu lugar para análise e aquela vida da burguesia, que antes era meio valorizada, virou o alvo principal da crítica. E aqui no Brasil, essa nova maneira de enxergar o mundo encontrou seu mestre absoluto. Um nome que não só adotou o realismo, mas que praticamente o reinventou: Machado de Assis. Original, firme e, por vezes, impiedosa. Essa descrição aqui, ela resume o estilo do Machado com perfeição. Ele não tinha o menor medo de ser cruel na sua análise da sociedade brasileira. A escrita dele era tipo um bisturi, sabe? Cortava as aparências para mostrar o que tinha por baixo. E o mais curioso é que o próprio Machado passou por uma transição. A crítica geralmente divide a carreira dele em duas fases. A primeira, ainda com um pezinho lá no romantismo, mas é na segunda fase que ele vira, bem, o gênio do realismo que a gente conhece. E o marco zero, o ponto de virada dessa revolução toda, é este livro aqui. Com Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, o Machado não só começa sua fase mais genial, como ele dá o pontapé inicial para todo o movimento realista no Brasil. É um divisor de águas. A genialidade do Machado não estava só em mudar o que era contado, estava principalmente em como ele contava. O cara simplesmente quebrou todas as regras da narrativa da época. Mas como ele fez isso? Basicamente, ele desmontou a escrita tradicional. Ele conversava direto com o leitor, pulava capítulos, ia e voltava no tempo e, mais importante, ele mergulhava na psicologia dos personagens de um jeito que ninguém fazia. A grande arma dele? A ironia.
Pensa só, o narrador de Brás Cubas dedica o livro ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Precisa dizer mais alguma coisa? É esse o tipo de sarcasmo que ele usava para cutucar a sociedade. E para fechar essa ideia da originalidade dele, a premissa de Memórias Póstumas é simplesmente genial. Um homem contando a história da sua vida depois de morto. Por quê? Porque, livre das amarras sociais, das aparências, ele pode finalmente contar a verdade sem filtros. É ou não é genial? Certo. Então, para onde o Machado e os outros realistas apontavam esse espelho tão crítico? Qual era o alvo principal das obras deles? A lista de alvos é longa e certeira, viu? O realismo botou o dedo na ferida da sociedade, expôs a hipocrisia da elite, o casamento por interesse, o adultério, o parasitismo e todos aqueles sentimentos que todo mundo tem, mas tenta esconder. Ciúme, ganância, vaidade. Eles fizeram um retrato de uma sociedade que queria muito parecer europeia, mas que era, no fundo, cheia das suas próprias contradições. Resumindo, a literatura deixou de ser só entretenimento e virou uma ferramenta poderosa de análise social, de documentação mesmo. Os romances realistas são, no fundo, um retrato fiel de um Brasil que passava por uma transformação gigantesca, um país que queria ser moderno, mas que ainda precisava lidar com seus velhos fantasmas. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A grande proposta do realismo era essa, né? Usar a arte para analisar a realidade sem dó nem piedade. Agora, se um novo Machado de Assis aparecesse hoje com esse mesmo microscópio impiedoso, o que será que ele revelaria sobre a nossa sociedade? Quais seriam as hipocrisias, as vaidades, as contradições que ele ia expor? Fica aí a pergunta para a gente pensar.